O funcionário do banco olhou para nós dois de mãos dadas e disse friamente: lamento, mas não posso processar esta transferência sem confirmar novamente a sua identidade, senhor. Casos como este levantam muitas dúvidas. Meu coração acelerou com a humilhação clara. Naquele momento, eu, Alexandre Mendes, que controlava o fundo de investimento pronto para adquirir aquele banco, soube que tudo mudaria. A agência do Banco do Tejo no centro histórico do Porto estava cheia de gente apressada, mas o silêncio que caiu sobre o balcão pareceu engolir todos os sons. Rafael, ao meu lado, apertou a minha mão com mais força, os dedos quentes contra os meus, um gesto simples que, para mim, valia mais do que qualquer contrato. O funcionário, Manuel, um homem de uns 50 anos com bigode grisalho e olhar evasivo, voltou a digitar no computador como se os documentos que eu tinha apresentado fossem falsos. Senhor Mendes, o perfil da conta não condiz com a forma como o senhor se apresenta hoje, murmurou ele, lançando um olhar rápido para Rafael, que vestia uma camisa simples de linho e calças escuras. Eu senti o sangue subir ao rosto. Não era a primeira vez que o preconceito me batia à porta, mas ali, naquele momento decisivo, doía como nunca. Tínhamos vindo juntos de Lisboa para assinar os papéis preliminares da injeção de 50 milhões de euros que o meu fundo, a Nova Capital, estava prestes a fazer. O banco precisava desesperadamente daquele dinheiro para sobreviver à concorrência das fintechs. Eu era o homem por trás do acordo, mas tinha escolhido vir ao balcão como qualquer cliente comum, sem anunciar quem era. Agora via o preço dessa escolha. Saímos da agência sob uma chuva fina que molhava as pedras antigas da Rua das Flores. Rafael passou o braço pelos meus ombros. Alex, respira. Vamos para o hotel e ligamos ao advogado. Não vale a pena perder a cabeça. A voz dele era calma, como sempre, mas eu via nos seus olhos a mesma dor que eu sentia. Caminhámos em silêncio até ao carro, o dor cinzento ao fundo, as pontes iluminadas começando a acender-se. Dentro de mim rodavam imagens antigas, a casa em Braga, o meu pai sentado à mesa da cozinha a ler o jornal, a mãe a servir o jantar em silêncio. Tinha 20 anos quando lhes contei. Não é possível, filho. Isto passa, disse o meu pai, a voz rouca de decepção. A minha mãe chorou durante semanas. Durante meses a casa ficou fria, as conversas reduzidas ao essencial. Eu parti para Coimbra estudar economia, levando apenas uma mala e a certeza de que nunca mais seria o mesmo. No quarto do hotel, com vista para o rio, Rafael preparou 2 copos de vinho do Porto. Sentámo-nos na varanda, o ar fresco da noite a acalmar-nos. Lembras-te da primeira vez que fomos a uma marcha juntos? Perguntou ele, sorrindo levemente. Claro que lembrava. Tinha sido em Lisboa, 2 anos depois de nos conhecermos numa exposição no MAD. Ele era fotógrafo freelancer, eu acabara de voltar de Londres onde trabalhei 2 anos num banco de investimento. Aquele dia quente de junho, bandeiras arco-íris por todo o lado, mãos dadas no meio da multidão, senti pela primeira vez que não estava sozinho. Mas o mundo lá fora ainda tinha arestas. Amigos de infância que pararam de responder às mensagens, primos que mudavam de assunto quando eu mencionava Rafael, colegas que faziam piadas inofensivas nas reuniões. Aquela recusa no banco não era apenas burocracia. Era o reflexo de um país que, apesar das leis progressistas, ainda carregava sombras antigas. Eu tinha construído a Nova Capital do zero, depois de um colega me ter denunciado ao chefe no meu primeiro emprego em Lisboa. Perdi a promoção, mas ganhei a coragem de sair e criar o meu próprio caminho. Agora, com 32 anos, o fundo que eu liderava era um dos mais respeitados no setor. E o Banco do Tejo, com as suas agências antigas e sistemas obsoletos, dependia de mim para não fechar portas. Enquanto bebia o vinho, uma ideia começou a formar-se na minha cabeça. Talvez aquela humilhação fosse o sinal que eu precisava para decidir o destino deles. Rafael encostou a cabeça no meu ombro. Seja o que for que decides, eu estou contigo. Naquela noite, adormeci com a mão dele na minha, mas o sono foi agitado, cheio de rostos do passado e decisões do futuro. Na manhã seguinte, liguei para o meu advogado em Lisboa. Quero investigar tudo sobre o Banco do Tejo. Cada euro, cada relatório interno. A voz dele hesitou um segundo. Estás seguro, Alex? Isto pode virar-se contra ti. Eu sorri para o espelho, ajustando a gravata. Tenho a certeza. Saímos para passear pelas ruas do Porto, parando numa pastelaria para comer pastéis de nata quentes. Rafael fotografava tudo, o seu olho de artista captando a luz dourada nas fachadas azulejadas. Eu observava-o e sentia o peito apertar de amor. Ele era a âncora que me mantinha firme quando o mundo tentava abalar-me. Mas dentro de mim a ferida ainda latejava. Quanto tempo mais teria de provar que a minha identidade não diminuía o meu valor? O dia passou entre reuniões por telefone e planos silenciosos. À noite, no quarto, contei a Rafael o meu plano. Vou usar o poder que tenho, mas não para destruir.
para mudar. Ele beijou-me a testa. És o homem mais corajoso que conheço. Os dias seguintes foram uma mistura de raiva contida e determinação fria. Regressámos a Lisboa, mas o incidente no Porto não saía da minha cabeça. No escritório da nova capital, no Parque das Nações, convoquei a equipa principal. Quero um relatório completo sobre o Banco do Tejo até ao final da semana. Ativos, dívidas, gestão, tudo. A minha assistente, Sofia, uma mulher de 38 anos que trabalhava comigo desde o início, ergueu uma sobrancelha. Aconteceu alguma coisa em Porto? Eu hesitei, depois contei-lhes em poucas palavras. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Sofia apertou-me o ombro. Vamos fazer isto direito, Alex. Em casa, no nosso apartamento no Bairro Alto, Rafael preparava o jantar enquanto eu folheava relatórios antigos. O cheiro de bacalhau à brasa enchia o ar. Ele veio sentar-se ao meu lado, limpando as mãos ao avental. Lembras-te quando nos conhecemos? Tu estavas tão nervoso na exposição, fingindo que entendias de arte. Ri-me. Sim, lembrava. Ele tinha-me explicado a obra de um pintor português contemporâneo com tanta paixão que eu esqueci o meu próprio desconforto. Aquela noite terminou com um passeio junto ao Tejo, mãos dadas sem medo, o vento salgado a levar embora as minhas dúvidas. Mas o caminho não tinha sido fácil. Depois de Coimbra, arranjei o primeiro emprego numa corretora em Lisboa. Escondi a minha vida pessoal durante meses, até que um colega viu uma mensagem de Rafael no meu telemóvel e espalhou o rumor. O chefe chamou-me à parte. Não temos nada contra, mas os clientes preferem perfis mais tradicionais. Saí no dia seguinte e comecei a nova capital com o pouco dinheiro que tinha poupado. Agora, enquanto comíamos, Rafael contou-me sobre o seu próprio passado. Cresceu em Setúbal, filho único de uma mãe solteira que trabalhava como costureira. Quando lhe contou aos 16 anos, ela abraçou-o e disse: amo-te do mesmo jeito. Essa aceitação simples contrastava tanto com a minha experiência que por vezes me deixava invejoso. Tu tiveste de lutar mais, disse ele, servindo mais vinho. Mas olha onde chegaste. Naquela noite, deitados na cama com as janelas abertas para o som distante da cidade, senti uma paz provisória. Mas o sono trouxe sonhos agitados, o rosto do meu pai, a voz do funcionário Manuel, o olhar de decepção de colegas antigos. Acordei cedo e fui correr junto ao rio, o ar fresco de Lisboa a clarear as ideias. Durante a semana, o relatório chegou. O Banco do Tejo estava em pior estado do que imaginávamos, empréstimos mal concedidos, gestão familiar que favorecia amigos, relatórios falsificados para esconder perdas. O presidente, um homem de 60 anos chamado Dr. Acosta, dependia da minha assinatura para salvar a instituição. Eu tinha o poder de recusar o investimento e deixar o banco afundar, ou de impor condições duras. Enquanto lia os documentos no escritório, Sofia entrou. O Dr. Acosta ligou. Quer marcar uma reunião urgente. Eu sorri sem humor, diz-lhe que estou disponível depois de terminar a investigação. No fim de semana, fomos a Sintra visitar os jardins do Palácio da Pena. Rafael fotografava as árvores antigas, eu caminhava ao lado dele, sentindo o peso das decisões. Se eu usar isto contra eles, será igual ao preconceito que sofri? Perguntei. Ele parou, olhou-me nos olhos. Tu não és igual, Alex. Tu queres justiça, não vingança. As palavras dele ficaram comigo durante o caminho de regresso. Em Lisboa, parei na casa da minha irmã mais nova, que vivia em Oeiras. Ela abriu a porta com o filho pequeno ao colo. Entra, mano. O pai perguntou por ti na semana passada. O meu coração deu um salto. A reconciliação era lenta, cheia de silêncios, mas estava a acontecer. Contámos piadas, jogámos com o sobrinho. Ao sair, abracei-a forte. Diz ao pai que estou bem. E que o Rafael manda um abraço. Ela sorriu. Vou dizer. A reunião com o Dr. Acosta foi marcada para a semana seguinte, na sede do banco em Lisboa. Antes disso, decidi voltar a Porto para falar pessoalmente com Manuel. Não para confrontar, mas para entender. Rafael quis acompanhar-me, mas eu pedi-lhe que ficasse. Preciso de fazer isto sozinho. Ele beijou-me na estação de comboio. Volta inteiro. O comboio atravessou o país, Campos Verdes e Vilas Brancas passando pela janela. Em Porto, caminhei até à agência, o coração batendo forte. Manuel estava no mesmo balcão. Quando me viu, empalideceu. Sr. Mendes, eu não sabia. Sentei-me em frente a ele. Não vim para reclamar. Vim perguntar porquê. Ele baixou os olhos. Foi um erro. Recebi instruções para ser mais cauteloso com contas grandes. Mas admito que o facto de o senhor estar com outro homem influenciou.
Na minha geração, ainda se vê isso como diferente. Escutei falar sobre a sua própria vida, o filho que tinha saído de casa aos 18 anos por razões parecidas, a mulher que o criticava por ser fechado. Ao fim de meia hora, levantei-me. Obrigado pela honestidade. O futuro deste banco depende de pessoas como o senhor também. Saí com uma sensação estranha de alívio. Não era perdão completo, mas compreensão. De regresso a Lisboa, encontrei Rafael no nosso terraço, a fotografar o pôr do sol. Abracei-o por trás. Amei-te mais hoje. Ele riu-se. E eu a ti. Contámos um ao outro o dia, rimos de coisas pequenas, planeámos uma viagem curta a Aveiro para o fim de semana. Mas o trabalho não parava. A equipa preparava o dossiê para a reunião. Descobrimos que o banco tinha negado empréstimos a pequenas empresas de donos LGBT no passado, alegando risco elevado. A raiva voltou, mas agora temperada com determinação. No dia da reunião, entrei na sala de conferências do banco com o meu advogado e Sofia. O Dr. Acosta esperava-nos, sorridente. Sr. Mendes, é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Sentei-me, coloquei o dossiê na mesa. Vamos falar claro. O meu fundo vai investir, mas com condições. Enumerei-as: reforma da gestão, formação contra a discriminação, cotas para a diversidade. O silêncio foi pesado. O Dr. Acosta limpou a testa. Isto é ambicioso. Eu olhei nos olhos. É necessário. Ou o banco morre. Depois de 2 horas de negociação, saímos com um acordo preliminar. No corredor, Manuel esperava-me, nervoso. Sr. Mendes, quer pedir desculpa formalmente. Apertei-lhe a mão. Aceito. Mas trabalho para que isto não se repita. O acordo foi assinado 2 semanas depois. A notícia saiu nos jornais: Nova Capital salva Banco do Tejo com investimento histórico e cláusulas de inclusão. Rafael e eu celebramos com um jantar em casa, só nós dois. Velas, música suave, o Tejo brilhando lá fora. Estou orgulhoso de ti, disse ele, levantando o copo. Não foi só por mim. Foi por todos nós. Falámos sobre o futuro, talvez adotar uma criança, viajar mais, abrir uma galeria para Rafael. A vida parecia finalmente equilibrada. Mas a jornada emocional não terminava ali. Recebi uma chamada da minha mãe. O teu pai viu a notícia. Quer falar contigo. Marquei um almoço em Braga. O encontro foi tenso no início. O meu pai, mais velho e mais curvado, apertou-me a mão. Fizeste bem, filho. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi um começo. A minha mãe chorou abraçando Rafael. Bem-vindo à família. Voltámos a Lisboa com o coração mais leve. No trabalho, organizei uma formação interna sobre diversidade. Sofia liderou-a com entusiasmo. Mudaste o jogo, Alex. Amigos do meio LGBT contactaram-me, agradecendo. Um deles, Tiago, antigo colega de universidade, contou-me a sua própria luta no setor bancário. Obrigado por seres visível. Senti que o meu caminho servia de exemplo. Com Rafael, planeámos uma exposição de fotografias dele sobre casais do mesmo sexo em Portugal. A inauguração foi em Lisboa, sala cheia, aplausos calorosos. Olhando para ele no palco, percebi o quanto crescera, de jovem assustado em Braga ao homem que moldava o futuro. Os meses seguintes trouxeram novos desafios. O banco começou a implementar as mudanças, mas resistência interna existia. Manuel enviou-me um e-mail, a formação ajudou. O meu filho voltou a falar comigo. Pequenas vitórias. Em casa, Rafael e eu discutimos o futuro mais sério. Quero casar contigo, Alex. Oficialmente. Aceitei com lágrimas nos olhos. A cerimónia simples foi em Sintra, família e amigos próximos, o sol brilhando entre as árvores. Mas a vida não é só luz. Um antigo colega tentou sabotar um negócio meu, espalhando rumores sobre a minha agenda pessoal. Enfrentei-o cara a cara. A minha vida privada não define o meu profissionalismo. Ele recuou. A vitória reforçou a minha confiança. Com Rafael viajámos para o Algarve, dias de praia e conversas profundas. Ali, à beira-mar, percebi que a identidade não é uma batalha constante, mas uma força que nos define. O ano terminou com o banco renovado, a minha família mais unida e o nosso amor mais sólido. Na véspera de Natal, em Lisboa, Rafael e eu caminhámos junto ao Tejo, luzes de Natal refletidas na água. Ele parou, tirou uma caixa do bolso. Para sempre. Aceitei o anel, beijando-o sob o céu estrelado. A vida tinha-me ensinado que o preconceito existe, mas o amor e a coragem podem transformá-lo.
É verdade ou falso que a verdadeira força de um homem gay surge apenas depois de enfrentar o preconceito da sociedade?